Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 20 de março do ano de 2022, terceiro domingo da Quaresma. Meu irmão, minha irmã, que vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Lucas no seu capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos neste tempo quaresmal buscando, com a graça de Deus, cortar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Queremos tirar da nossa vida toda e qualquer realidade de pecado que nos afaste da vontade e do querer de Deus. Cada um conhece o seu coração, sabe quais são suas mazelas. Cada um sabe o que deve ficar para trás, em que deve melhorar. Quando Jesus fala sobre esse episódio desses galileus que morreram dessa forma trágica, ele no final diz: do mesmo jeito. Não é que Jesus queria se referir à forma trágica como essas pessoas morreram, porque Jesus não tem o prazer de elencar a forma tão dramática com que essas pessoas perderam a vida, mas ele quer ressaltar a forma imprevisível com a qual isso aconteceu. E esse é o ponto de reflexão para nós, porque nós também muitas vezes pensamos ter mais tempo, pensamos fazer mais alguma coisa, pensamos em ter que fazer algumas coisas. E isso pode causar em cada um de nós aquele mal que nós já falamos aqui, que é o mal da procrastinação, de deixar sempre para depois as coisas que precisamos fazer agora. Porque hoje pode ser o último dia de nossa existência. Se eu penso em ter muito tempo, se eu penso em fazer ainda muitas coisas, eu posso perder o foco naquilo que hoje preciso fazer, naquilo que hoje preciso banir,
e tirar da minha vida para que a graça de Deus cresça. No final do Evangelho aparece essa imagem da figueira que Jesus apresenta, mostrando para nós os dias da nossa existência. Essa figueira somos nós. São os dons de Deus. A nossa vida é um dom de Deus. Não é um direito os dias que nós temos para viver, mas os nossos dias revelam a paciência de Deus, o esperar de Deus, a paciência de Deus de esperar a nossa conversão. Deus é paciente, mas precisamos tomar atitudes, precisamos responsavelmente tomar nas mãos o nosso caminho pessoal de conversão, porque um dia todos nós prestaremos contas da nossa existência. Por isso, preciso entender quem eu evangelizei com a minha vida, quem eu orientei para o caminho do Senhor, quais são os frutos de conversão na minha vida, onde estão esses frutos. Não é realização pessoal, não tem nada a ver com isso, mas são os frutos espirituais. Essa figueira que é a nossa vida precisa dar frutos. E para que ela dê frutos, muitas vezes precisa dessas podas. E essas podas precisam acontecer no hoje e no agora de nossa vida. Porque também passaremos pela experiência de prestar contas da nossa vida a Deus. Então, responsavelmente, peçamos ao Senhor que nós assumamos o compromisso, que nós assumamos o nosso caminho pessoal de conversão, porque a Páscoa do Senhor se aproxima e precisamos celebrá-la com toda a dignidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Um feliz e abençoado para todos. Que desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos.